mais barato, verdade. Mas vamos lá então, vamos girar aqui o nosso papo, porque agora são 20 para as 2 e nós temos uma notícia, mais uma notícia, uma atualização sobre o caso da Ana Hickman, né? A Nossa, gente bombástico, hein? vem falando sobre isso já há um ano, né? Como o Daniel falou, a gente vai fazer um bolo E aqui vai em mesmo, breve viu? para falar sobre isso, porque essa situação se estende já há quase um ano, toda aquela situação da Ana Hickman, as acusações de agressão, né? E o hematoma que a Ana Hickman apresentou, depois toda a situação da separação, da briga judicial também e das assinaturas supostamente falsificadas, né? A gente trouxe essa semana que a justiça já definiu um perito, né, que vai fazer análise para decidir se as assinaturas foram de fato falsificadas ou não, mas já houveram outras perícias que sim confirmaram que as assinaturas foram falsificadas. Mas agora o assunto não é sobre essas assinaturas, é sobre um áudio polêmico vazado do Alexandre Corrêa que aconteceu nessa semana, foi isso? É verdade, o áudio foi divulgado, claro, pelo jornalista Léo Dias ali durante o Fofocalizando, e esse áudio pode sim mudar ali os rumos desse processo, dessa briga judicial entre Alexandre Corrêa e a ex dele, a apresentadora da Record, Ana Hickman. Esse áudio foi divulgado e nele, né, o Alexandre Corrêa revela ali alguns detalhes do dia da briga, e isso foi considerado, de certa forma, por algumas pessoas, uma confirmação de que realmente pode ter acontecido aquela agressão que ele nega e ela disse que aconteceu, tá? Nesse registro, ele admite ter agredido, segundo o SBT, tá? Notícia do site do SBT, ele admite ter agredido a apresentadora e demonstra preocupação com o impacto que o caso terá na sua vida, e ele diz: abre aspas, acabou com a minha vida, simplesmente. Esse BO vai vazar e eu vou ser condenado em praça pública como o cara que lesionou corporalmente a Ana Hickman. Fecha aspas. Segundo informações do portal Léo Dias, o boletim de ocorrência conta que o incidente aconteceu por volta das 3h30 da tarde, enquanto a Ana e o filho, né, o Alezinho, e duas funcionárias, além do Alexandre Corrêa, estavam na cozinha. Ele teria começado a repreender a Ana Hickman verbalmente por não concordar com o teor dessa conversa que ela estava tendo com o filho, que na época a gente até lembra que ela estava falando que eles estavam passando por problemas financeiros. O Alexandre Corrêa, na ocasião, não teria gostado de ouvir a Ana Hickman falando isso pro filho, até porque a gente sabe que o grande culpado, pelo menos aparentemente o grande culpado desses problemas financeiros é o Alexandre Corrêa, né? Que ele tentou ser empresário, não deu certo, tentou vender não sei o que, não deu certo também, foi gerenciar os bens da Ana Hickman e deu no que deu ali, Tentou ser vereador, não deu certo também não deu certo, né? Não consegue, como diria aquele famoso meme na voz de Silvio Santos. Temos o áudio e a gente mostra agora o áudio que foi publicado pelo portal Léo Dias e foi veiculado pelo programa Fofocalizando. Você ouve agora. Acabou com a minha vida simplesmente, porque esse BO vai vazar e eu vou ser condenado em praça pública como a pessoa que lesionou corporalmente a Ana Hickman. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Tá aí então, né, esse áudio vazado pelo colunista Léo Dias, onde o Alexandre Corrêa diz essas aspas, que o BO vai vazar e ele vai ser condenado em praça pública como o cara que lesionou corporalmente a Ana Hickman. E aí muita gente questiona, Ítalo, o fato dele, primeiro, pra quem ele teria gravado esse áudio, aí fica esse primeiro porém, se foi pro Léo Dias, se foi pra uma outra pessoa. Eu acredito que não tenha sido pro Léo Dias, senão o próprio Léo teria publicado isso antes, na como época, ele fez, não é? Sim, na época que teve aquela ligação, né, e tudo mais que ele fez, desesperado, falando com o Léo Dias, dizendo que era mentira. Dizendo, ô né? Léo, como você publica isso? Você vai acabar com a minha vida. A gente lembra dessa ligação, né? Sim. Agora fica aquela dúvida, né, nesse áudio. Aparenta que esse áudio, ele foi feito pouco tempo depois da suposta agressão. A gente sabe que no mesmo dia ela foi até uma delegacia, fez o exame de corpo de delito, fez o registro do boletim de ocorrência. Então eu acredito que esse áudio seja de no máximo 7 dias após esse registro, o registro desse BO. A gente sabe que assim que tudo aconteceu, o Alexandre evadiu do lugar, ele saiu da casa,
até porque se ele estivesse lá, ele poderia ser preso em flagrante, né? Assim que a Ana Hickman, que tudo acontece, ele sai, ela vai até uma delegacia e acontece tudo aquilo que nós noticiamos na época. E me fica aquela dúvida que, assim, se você é inocente em algo, você não grava, eu pelo menos acredito, que você não gravaria um áudio, independente para quem for, com essa aspa, tá? Acabou com a minha vida, simplesmente, esse BO vai vazar e eu vou ser condenado em praça pública como o cara que lesionou corporalmente a Ana Hickman. Eu acredito que, caso isso não tenha acontecido realmente, o teor do áudio, lembrando que é um achismo, não estamos colocando carapuça de culpado, de inocente em ninguém, eu só estou analisando aqui a semiótica desse áudio, tá? Se você é inocente, você vai falar, cara, esse BO vai vazar, eu vou ser condenado, só que não foi isso que aconteceu, a gente tá... Então, quando existe uma inocência e, de certa forma, a pessoa está sendo classificada como culpada, costuma existir a necessidade de você justificar o que realmente aconteceu. Vamos supor aqui que acontece uma fatalidade, vou usar algo menos pior, eu quebrei um copo aqui, me cotei, as pessoas viram, né, que eu tô com um machucado na minha mão e começam a levantar hipóteses. E eu falo, não, gente, não é isso, simplesmente caiu aqui, não é? Existe aquela necessidade do ser humano, é um mecanismo de defesa também, da gente tentar explicar quando algo que é mentira está acontecendo. E nesse áudio isso não acontece. Nesse áudio a gente vê um reforço muito grande que esse BO vai vazar, eu vou ser condenado em praça pública como o cara que lesionou corporalmente a Ana Hickman. A gente vê que existe uma afirmação ali, né? Pode ser uma hipótese que ele está levantando? Pode. Mas é uma afirmação. Não existe o teor ali do discurso do Alexandre em tentar contar que não foi isso que aconteceu. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele não tenta justificar uma outra coisa. Ele só fala, vou ser colocado ali como o cara que lesionou a Ana Hickman, lesionou corporalmente a Ana Hickman, né? Lesão corporal, no caso, o hematoma que ele deixou no braço dela. E isso é curioso, né? Assim, toda a postura do Alexandre Corrêa durante todo esse caso que a gente vê, desde quando o caso realmente veio à tona, né, é realmente uma postura muito esquisita. É uma postura de uma pessoa que aparentemente quer se manter na mídia a qualquer custo, quer manter o caso na mídia a qualquer custo. Ele, por vários momentos, reclama dessa exposição excessiva e, por outros momentos, surge falando sobre o caso mais uma vez, sempre que tem oportunidade, né? Inclusive, quando houve a informação de que a Ana e o Edu Guedes estavam noivos, ele fez a publicação de um vídeo fazendo cálculos matemáticos de quanto ela teria gasto com aquilo. Sendo que ela é uma apresentadora que está de segunda a sexta na televisão aberta, trabalhando como se ela não tivesse o direito de fazer isso, como se ela não tivesse dinheiro para fazer isso e como se ela estivesse se apossando de algo dele para fazer isso, sendo que ela é uma mulher adulta que tem emprego dela notório há mais de 20 anos num canal de televisão aberto. Então, assim, é uma inversão de valores que a gente vê desde o primeiro momento, porque ele se fez de vítima várias vezes. Primeiro ele usou o câncer que ele teve, depois ele usou o fato de que a Ana Hickman apresentou um hematoma, né, e publicou um vídeo de hematomas falsos. Ele até cobrou que ela cancelou o plano de saúde dele, não é? Teve a situação ainda onde ele pediu pensão para Ana Hickman, que foi negado pela justiça. Teve depois a situação da vaquinha online que ele pediu. Eu vou lembrar isso aqui toda vez, porque ele pediu, botou link de vaquinha online, juntou 8 mil reais e depois divulgou pro TSE que tinha 8 milhões em patrimônio. É verdade. Então, assim, o que tá acontecendo, né? De fato, o que tá acontecendo? Ele quer continuar na mídia de qualquer forma, vai ser sempre de uma forma negativa. A gente vê aqui um monte de gente comentando, falando, vocês têm que ver os vídeos do Feltrin e tudo mais. Não é querendo reduzir o trabalho do Feltrin nem nada, mas a gente tá trazendo o que tá saindo em todos os lugares. Se em todos os lugares as notícias são falsas e apenas no Feltrin a notícia é verdadeira, aí realmente a situação tá um pouquinho complicada, porque a gente traz
a situações substanciais, decisões judiciais, a gente traz aqui informações que estão de fato sendo divulgadas massivamente na mídia, e mesmo assim há quem conteste isso, mesmo a gente reiteradamente falando desse comportamento esquisito do Alexandre Correia, principalmente tentar usar essa situação como um trampolim para entrar na vida pública, para tentar ser vereador. Então, assim, não deu certo, vamos ver qual vai ser o próximo passo. Tá aí então, né, essa bomba que chega em cima de Alexandre Correia, a gente espera mais uma vez que a justiça seja feita e as pessoas precisam também de bom senso. Até agora, até o presente momento, e a gente tá falando de 10 meses, quase 11, ou melhor, 11 meses, quase 12, quase um ano que esse caso aconteceu, nada comprova a culpa de Ana Hickman. A gente precisa relembrar aqui, fazer uma breve linha do tempo, que daqui a pouco a gente tem que girar, na verdade, mas precisamos fazer essa breve linha do tempo que, primeiro, foram feitas algumas perícias, né, nessas assinaturas, e foi constatado que a assinatura não foi feita pela Ana Hickman. É diferente da assinatura da Ana Hickman. A justiça retirou a Ana Hickman de um dos processos e colocou o Alexandre Correia como investigado. Ele era o responsável por fazer alguns trâmites financeiros. Ele está sendo cotado, ele é o principal suspeito, na verdade, de falsificar essas assinaturas. E isso eu não tô tirando do meu rabo, isso eu não tô tirando do Feltrin, não tô tirando... É a justiça que está dizendo. E para as pessoas que estão justificando e tentando achar aí pormenores para colocar, né? Ah não, vamos inocentá-lo sem provas, até porque no presente momento a defesa dele não apresentou nenhuma prova sobre isso, inclusive o advogado dele desistiu, né, de representá-lo no meio desse ano. A gente trouxe essa notícia aqui, tem uma playlist que a gente traz. Nós temos que lembrar também justamente a Vaquinha. Ele chegou se fazendo de coitado, falando que estava passando fome, que estava morando em apartamento de terceiros, que não tinha dinheiro, não sei o quê. Saiu da academia, foi flagrado pelo Fofocalizando, saindo da academia mais cara da capital paulista. Para quem não tem dinheiro, você não vai gastar com uma academia, você vai gastar com a comida do mês. Depois ele veio reclamar a público, né, que a Ana Hickman teria cancelado ali o plano de saúde dele, coisa que se ela realmente tivesse feito, eu não acharia nenhum problema, independente se a pessoa tá fazendo um tratamento com câncer, o problema é integralmente dele, ela não tem que arcar. Ai, Daniel, mas que coração frio. Se você aí separa do seu cônjuge, se você quer ser trouxa e continuar pagando o plano de saúde dele, o problema é seu. Eu não faria. Acho imbecil de quem faz, porque a gente sua muito pra ganhar o nosso dinheiro todos os dias. E aí a Ana Hickman, a assessoria dela, teve que vir a público dizer que não. Ela não cancelou. Ele que não estava pagando o plano de saúde na época, sendo que ele era o gestor financeiro das empresas e o responsável por pagar o plano de saúde. Então ele simplesmente tomou na tarraqueta por uma atitude dele mesmo. Aparentemente é isso que a gente está vendo, pelo menos. Agora, cabe à justiça decidir e estaremos aqui para dar o veredito da justiça. Se for contra ou a favor Ana Hickman, a gente vai dar de qualquer jeito.